favor, pegue a sua Bíblia comigo, abra em Josué capítulo de número 5. Josué capítulo de número 5, eu tenho algo precioso para compartilhar com vocês nesta noite. Josué capítulo 5, eu quero ler dos versículos de 10 a 12. Josué 5, de 10 a 12. A palavra do Senhor nos diz assim, se porventura você está sem Bíblia, você pode nos acompanhar aqui. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do fruto da terra, cessou o maná e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra. Queridos, o tema da nossa palavra de hoje é, quem viu nas nossas divulgações, é o cessou o maná. Até um pastor, ele entrou em contato comigo dizendo, pastor, o maná cessou? Cessou. Então eu quero que você caminhe comigo, e eu creio que o Espírito Santo ele tem algo muito precioso para revelar aqui para a gente. Muito precioso, e eu creio que você vai entender e vai receber isso no seu espírito e vai ser abençoado com essa palavra. Queridos, só a nível de entendimento, para a gente chegar a este lugar aqui, é importante que a gente entenda que Deus ele chamou Abrão e lhe fez promessas para que ele pudesse ter uma descendência que seria como as estrelas do céu, como a areia da praia que há no mar. E Deus, quando Deus fez a promessa a Abrão, você vai ver que o Senhor ele chega com Abrão e ele fala algo para ele. Ele diz que, olha Abrão, a tua descendência, ela vai ser cativa em uma terra estranha. E esse cativeiro vai durar 400 anos. Ele diz, mas depois desse tempo eu virei e eu vou libertar os teus descendentes. Eu vou libertar os filhos de Israel e eu vou conduzi-los para uma terra ampla e farta, para uma terra que mana leite e mel. Ok, e para Deus então, quando chegou o tempo do cumprimento desta palavra, Deus ele levanta um homem chamado Moisés. Deus se revela a Moisés e Deus mostra o seu propósito, o seu projeto. E ele envia Moisés para o Egito para que ele seja um instrumento de libertação, para que por intermédio dele os filhos de Israel sejam libertos da terra do Egito. E para que isto aconteça, Deus precisa manifestar na terra do Egito sinais, maravilhas, precisa agir e se manifestar para Faraó e para os deuses do Egito como o Senhor dos senhores, como o Deus dos deuses, como aquele que está acima de tudo e de todos. E ele usa as 10 pragas para manifestar a sua glória no Egito, para que ele pudesse agir. Existe uma coisa que nós às vezes não entendemos quando lemos o livro de Êxodo. Pastor, por que Deus endureceu o coração de Faraó quando este já tinha decidido liberar o povo? Entenda uma coisa aqui, se Deus liberasse, tipo assim, permitisse que Faraó liberasse, é como se um faraó bonzinho estivesse deixando o povo sair, porque ele queria. Então Deus endurece o coração para demonstrar e para mostrar e para manifestar quem de fato ele é, quem realmente ele é. E você observa que nas primeiras pragas, quando Moisés e Arão realizam uma praga, os magos de Faraó fazem a mesma coisa. Ele faz algo aqui, eles repetem a mesma coisa, e vai fazendo aqui e aqui. Chega em um ponto que eles dizem, nós não podemos fazer isso aqui. Nós não podemos fazer mais nada. Aí Deus começa a se revelar como Deus soberano, como Deus todo-poderoso. Este é o Deus a quem eu e você servimos. Amém? Então, queridos, aí vem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona praga. E aí finalmente chega o momento, o X da questão.
vem a 10ª praga, em que Deus agora vai agir de uma forma em que Faraó, ele não vai, nem que ele queira, ele não vai endurecer mais o seu coração, e agora ele vai liberar para que os filhos de Israel saiam do Egito. A 10ª praga qual era? A morte dos primogênitos. Exatamente naquele dia, naquela noite, os filhos de Israel celebraram a Páscoa do Senhor. Naquela noite da libertação, ali onde a 10ª praga iria se manifestar, os filhos de Israel, eles celebram a Páscoa do Senhor. E o texto que eu quero ler, só para confirmar isso, é Êxodo capítulo 11, versículos 4 e 5. Êxodo 11, 4 e 5. Disse Moisés: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Capítulo 12, versículos 12 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Queridos, preste atenção aqui. O anjo da morte, ele é enviado da parte do Senhor para passar por toda a terra do Egito, mas nas casas daqueles que tivessem com a marca do sangue do Cordeiro em suas portas, em seus umbrais, a Bíblia diz que o anjo iria passar por cima. O anjo iria como se fosse pular, saltar. É daí que vem a palavra Páscoa, passar, passagem. O anjo iria passar e não iria tocar em nenhum primogênito daquela casa, daquela família. Por quê? Porque havia a proteção por intermédio do sangue do Cordeiro que estaria ali naquelas portas. O sangue do Cordeiro, o Cordeiro da Páscoa. O apóstolo Paulo, quando ele está falando a respeito de Jesus Cristo, ele chama Jesus Cristo de o Cordeiro Pascal. Ou seja, Jesus Cristo, o Cordeiro da Páscoa. Queridos, preste atenção nisso aqui, que eu acho tremendo isso aqui para a gente entender. Jesus, ele realizou a ceia pascal com os seus discípulos. Naquele dia, ele se tornou o cordeiro substituto. Naquele dia, Jesus Cristo, ele não estava como cordeiro de Deus, apenas substituindo o cordeiro animal. Naquele dia, Jesus Cristo, ele estava nos substituindo, porque a morte era nossa, por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, mas ele entra em cena como cordeiro substituto. O cordeiro que estava sendo apresentado era para substituir, e o sangue dele era a proteção nas casas. Então, quando Jesus Cristo celebra a ceia pascal, e ele está ali oferecendo pão e vinho, que representavam o seu sangue e a sua carne, ali ele estava substituindo. Porque você sabe o que é interessante? Porque as duas coisas acontecem. Naquela noite, Jesus celebrou ou realizou a última Páscoa, mas ao mesmo tempo ele realizou ali a primeira ceia. As duas coisas aconteceram. Então entende, é como se fosse uma transição que está acontecendo ali. A partir daquele dia, era a ceia do Senhor, a ceia pascal que estava sendo instituída. Não no sangue de um animal, não para que um animal continuasse sendo sacrificado, mas agora Jesus está dizendo: olha, o que está sendo feito agora vai ser na minha carne, vai ser no meu sangue. O sacrifício não vai ser um cordeiro animal, o sacrifício serei eu. Eu serei oferecido em favor de todos vocês. Faz sentido isso aqui para os meus irmãos? Amém? Então ele está aqui se colocando nesta posição de alguém que entrou para substituir. Ele é o cordeiro substituto, aquele que tomou realmente o nosso lugar. Agora preste atenção aqui, nós vemos na ceia pascal o verdadeiro sentido ou significado da passagem. Que passagem, pastor? Passagem da escravidão para a liberdade, passagem da morte para a vida. Os filhos de Israel eram escravos na Páscoa,
estava acontecendo essa passagem, essa transição da escravidão, eles estavam sendo tirados para serem libertos, da morte que era para passar sobre eles, mas por intermédio do Cordeiro e do seu sangue, a morte passa por cima e eles são libertos da morte. Onde era para entrar morte, a vida reinou por causa do Cordeiro e do seu sangue. Você entende isso? Onde era para existir morte, o Cordeiro entrou em cena e a vida tomou lugar. A morte não teve vez por causa do Cordeiro e do seu sangue. O que Jesus ele estava ensinando na ceia pascal? Ele não está pegando o Cordeiro, mas ele está pegando um pão e um cálice dizendo: esta agora é a nova aliança no meu sangue. Comei todos, isto é o meu corpo, é a minha carne que é dado por vós. Bebei, isto é o meu sangue. Nós sabemos que não é no sentido literal. O pão ele não vai deixar de ser pão, ele continua sendo pão. O vinho ele não vai deixar de ser vinho, ele vai continuar sendo vinho. Mas Jesus ele estava nos ensinando ali uma verdade muito tremenda e que nós precisamos atentar para isso, precisamos atentar. O ensino dele é: agora, comam a minha carne, bebam o meu sangue. Pastor, como é que é esse negócio, comer a carne de Jesus, beber o sangue dele? Porque na última vez que Jesus falou isso, João capítulo 6, quando os seus ouvintes ouviram isso: olha, se vocês não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue, vocês não podem ser meus discípulos, vocês não têm vida em si mesmo. E a Bíblia diz que os que estavam com ele disseram: duro este discurso, quem poderá suportar? E ela está escrito, João ele escreve dizendo que aqueles que estavam com ele já não eram mais, porque haviam o abandonado. Então Jesus ele está levando os seus seguidores a um entendimento e a um nível de compromisso que iria além daquilo que o cordeiro animal iria simplesmente fazer e substituir. Porque a pessoa que estava oferecendo sacrifício, ela não ia sentir dor nenhuma, era o animal que iria sentir. Porém, com Cristo foi a mesma coisa, foi Ele que sentiu a dor, não foi eu. Porém, Ele disse: você precisa comer a minha carne, você precisa beber o meu sangue. Agora preste atenção, por que nós precisamos entender isso? Por causa dos resultados, por causa dos benefícios, nós precisamos entender isso que Jesus falou. Josué capítulo 5 versículo 12, preste atenção que está escrito em Josué capítulo 5 versículo 12. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? E não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Olha aqui para mim, por favor, entenda isso aqui. Entenda isso aqui, eu vou repetir esta leitura. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, diga comigo, do produto da terra. Diga assim comigo: cessou o maná. Preste atenção, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Está escrito que um dia depois deles terem comido a Páscoa, celebrado a Páscoa, e eles no dia imediato eles entraram na terra, comeram do fruto da terra e de suas novidades, e está escrito que cessou o maná cessou. Você pode me perguntar: pastor, o que isso significa? O maná cessou naquele dia. Entenda isso aqui que eu quero lhe falar, porque eu creio que isso aqui é revelador para a minha e para a sua vida. Escute, quando o Senhor fez com que o maná cessasse, no dia em que eles provaram, experimentaram o fruto da terra, você sabe o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Que naquele dia, o Senhor estava dizendo para eles: hoje começa um novo tempo na vida de vocês. Escute, o Senhor, eu entendo que Ele estava dizendo para eles o seguinte: hoje eu estou mudando a sorte de vocês. Hoje vocês começaram a desfrutar do cumprimento de minhas promessas, começaram a comer das novidades que eu tenho reservado para vocês. Entenda isso aqui, é importante nós entendermos. Por que o maná cessou? Eles não iam precisar mais comer do maná.
Eles agora iriam comer do produto da terra, das novidades da terra. E que terra era aquela? Era a terra que Deus jurou a Abraão, a Isaac, a Jacó e aos filhos de Israel quando estavam no Egito. E eles saem debaixo desta palavra. Então preste atenção, continue caminhando nesse entendimento comigo. Eu, o Senhor, o que ele estava dizendo? Eu tirei vocês da casa da servidão e os trouxe a uma terra ampla, farta, uma terra que mana leite e mel. Agora você pode me perguntar, pastor, por que o Senhor está pregando esta palavra? Por causa de duas coisas que o Espírito Santo ministrou muito forte ao meu coração. E eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Vocês que estão aqui, vocês que estão nos assistindo. O que foi que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Entenda isso aqui. Por que eu estou pregando essa palavra? Porque o Espírito Santo me disse que alguns que foram libertos do Egito ainda não começaram a comer do fruto da terra, ainda continuam comendo do maná. Vou repetir. O que o Espírito Santo me levou a pregar essa palavra? Porque alguns que foram libertos da terra do Egito, da casa da servidão, ainda não começaram a comer dos frutos da terra e de suas novidades, ainda continuam comendo maná. Aí você poderia me perguntar, mas pastor, peraí, pastor, o maná não foi bênção para os filhos de Israel? O maná não alimentou os filhos de Israel por 40 anos? Sim, mas olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, preste atenção, Deuteronômio 8, 3, olha o Senhor falando por intermédio de Moisés, ele diz, falando para o povo, ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Preste atenção nesta frase aqui, preste atenção nisto aqui. Comer do maná significa participar do suprimento do Senhor no deserto. Comer do fruto da terra significa desfrutar das promessas do Senhor. Está dando para entender? Vou repetir. Comer do maná significa experimentar, participar do suprimento do Senhor no deserto. Comer do fruto da terra significa desfrutar das promessas do Senhor. Então o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Olha, tem gente que já foi liberto da casa da servidão, mas ainda não começou a comer dos frutos da terra e de suas novidades, ainda continua comendo do maná. Então entenda, o maná, ele foi bênção, mas uma bênção chamada suprimento. Enquanto os filhos de Israel estavam comendo maná no deserto, eles não estavam ainda desfrutando das promessas do Senhor. Quando eles entram na terra, eles comem do fruto, Deus diz, agora vocês não precisam mais do maná. Vocês vão começar a comer das novidades da terra que eu tenho para vocês. O que vocês começaram a comer hoje, foi o que eu prometi para vocês. Foi o que eu prometi em dar para vocês. Então, queridos, isso aqui é muito, muito, muito importante a gente entender. Muito importante, porque senão, se nós não entendermos, nós vamos continuar comendo maná, sem desfrutar das promessas que o Senhor tem para nós. Aí você diz, pastor, mas o que é necessário para isso? Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Pastor, o que eu preciso para que o maná ele cesse e eu comece a desfrutar das promessas do Senhor? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Promessas vão começar a se manifestar.
elas vão começar a funcionar, elas vão começar a se tornar uma realidade. Salmos 81, versículo de 13 a 16. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria, olha só, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Entenda que o que está em jogo aqui se chama obediência e submissão à voz do Senhor. Se quiserdes e me ouvires, se o meu povo me escutasse. Agora você sabe qual é um dos grandes problemas, para a gente não perceber quando é o Senhor que está falando? São as muitas vozes. As muitas vozes que ecoam nos nossos ouvidos. As muitas propostas, os muitos conselhos, dos mais diversos. E o Senhor, Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas não seguem o estranho. Por quê? Porque elas não conhecem o estranho, elas conhecem o pastor delas. Se quiserdes me ouvir, eu acredito. Sinceramente, isso aqui não é emoção não, guarde isso aqui que eu estou lhe falando. Se você quiser guardar essa data, guarde. 3 de outubro de 2021, hoje, para algumas pessoas aqui o maná vai cessar. Me ouça o que eu estou lhe dizendo. Para algumas pessoas hoje aqui o maná vai cessar. E a partir de hoje, tem pessoas que vão começar a desfrutar das promessas do Senhor. Eu espero que você receba isso, porque eu não estou num momento de emoção. Eu estou lhe transmitindo algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu estou falando com muita paz e segurança isso aqui. Ele me deu essa palavra para ministrar hoje, culto de ceia. Páscoa, lembra? Transição. No dia imediato, comeram do fruto da terra. Maná, eu não preciso mais de ti, porque eu estou começando a comer das novidades da terra. Eu estou começando a desfrutar daquilo que o Senhor reservou para mim em Cristo Jesus. Essa é a primeira razão que eu estou lhe compartilhando isso. Qual é a segunda razão? Guarde isso aí. Por que eu estou compartilhando essa palavra? Me ouça. Porque existem aqueles que só querem usufruir do sangue do Cordeiro, ainda não decidiram comer do Cordeiro. E me ouça isso aqui que eu quero lhe dizer, por favor. Pastor, o que representa o sangue? O que representava aquele sangue? Aquele sangue representava proteção. Aquele sangue representava livramento. Aquele sangue representava salvação. E o sangue do Cordeiro também faz a mesma coisa de Jesus Cristo, amém? O sangue do Cordeiro é proteção, o sangue do Cordeiro é livramento, o sangue do Cordeiro nos fala de salvação. Você lembra o que os 2 espias falaram para Raabe? Coloca este fio de escarlate bem na tua janela. Aquilo representava a salvação pelo sangue, porque Raabe foi justificada por sua fé. Exatamente onde estava aquele fio escarlate vermelho, naquela janela, o muro caiu tudo em volta, mas lá não caiu, porque havia uma promessa de salvação ali para aquela mulher e a sua casa, e ela desfrutou daquilo que o Senhor tinha para ela. Agora entenda essa frase aqui, preste atenção, o sangue ele representa proteção, livramento e salvação, porém, olha aí, o sangue do Cordeiro de Deus não deve ser visto e nem considerado como um amuleto da sorte. Eu vou colocar o sangue aqui, porque vai me proteger do anjo da morte, porque vai me livrar. O sangue do Cordeiro não é um amuleto da sorte. Pastor, e como eles colocaram lá e desfrutaram da proteção, do livramento, da salvação? Eu vou lhe falar o segredo. Êxodo capítulo 12, versículo 7. Olha o segredo aqui. Por que eles desfrutaram daquilo? Êxodo 12, 7.
Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Pastor, e se eu não comer do cordeiro, quiser colocar só o sangue? É amuleto da sorte, não vai funcionar. Na casa de quem deveria ficar o sangue e a marca na porta? Na casa daqueles que comessem do cordeiro. Pastor, o que significa comer do cordeiro? É eu escolher ser parte da vida dele, permitir que ele seja a minha vida. Entende? É eu ser a parte da vida dele e ele ser parte da minha vida. É eu começar a decidir a ser amalgamado com ele. Olha o que diz a palavra bem rápido. João capítulo 6, versículos 53 e 54. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Você quer o sangue na sua porta? Decida comer do cordeiro. Quando eu decido comer do cordeiro, automaticamente o sangue ele está liberado. Porque quando eu decido comer do cordeiro, está significando que um sacrifício foi feito. Entende? Um sacrifício foi feito. E o sangue que foi derramado, ele vai ter esse poder para salvar, para libertar, para livrar. Ele vai ter esse poder para manifestar a glória do Senhor. Posso ouvir um amém da sua parte? Aí a pergunta é: pastor, eu posso participar da ceia? A pergunta-chave. Eu posso participar da ceia? Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, de 27 a 32. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olha aqui para mim. Entenda que o simples ato de participar da ceia pascal não vai fazer crescer o que está atrofiado e nem consertar o que está errado. Vou repetir. Entenda que o simples fato de eu participar da ceia, porque é algo especial e importante, é importante eu entender que eu posso participar, mas ele por si só, ele não vai fazer crescer o que está atrofiado e nem vai consertar o que está errado. Não é à toa que a minha e a sua Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não sou eu quem vou dizer participa ou não participa. Entende? Vou mais além, preste atenção. Pastor, qual é o seu conselho? Preste atenção. Primeiro, não participe da ceia pascal, demonstrando para terceiros que você está bem com Deus e que sua vida está toda em ordem. Não participe da ceia para demonstrar para os outros que a sua vida está maravilhosa. Não vai consertar o que está atrofiado, o que está torto. Não vai endireitar. Segundo conselho: não participe da ceia pascal por motivo de consciência. Eu tenho que participar porque está com 2 meses que eu não participo. E eu estou com a consciência pesada. Eu tenho que fazer para começar a me consertar. Ela por si só não vai ser um milagre que vai acontecer. Participe da ceia pascal, primeiro, porque... Participe com esse entendimento. Primeiro, participe porque você já escolheu antes participar do sangue e da carne do Cordeiro de Deus. Entende?
Participe, porque antes você já decidiu participar da carne e do sangue do Cordeiro de Deus, ou seja, você escolheu estar aliançado com Ele e permitiu que Ele entre em uma aliança com você. E se cumpra aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, aquele que se une ao Senhor, se torna um espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor, se torna um espírito com Ele. Participe da ceia do Senhor, porque você entende que já foi tirado da casa da servidão para ser livre em Cristo Jesus, para não ser mais escravo do pecado, livre do pecado, livre da condenação eterna. Entende isso? Eu creio que tem duas coisas importantes para acontecer aqui nesta noite. Primeira coisa, já são minhas últimas palavras para orar com você. Vá ficando de pé, como diz o pastor Luciano Subirá, como que se eu já fosse terminar. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Me ouça isso aqui que eu vou lhe falar. Preste atenção, por favor, não converse com ninguém. Não converse com ninguém. Olha aqui para mim. Quando eu falo de que o maná cessou e começou a comer das novidades do fruto da terra, por favor, não volte a sua mente só para a vida material e financeira. Porque prosperidade é você ter suprimento em todas as áreas de sua vida. Amém? Porque prosperidade, dinheiro. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Escute, eu estou trazendo essa palavra nesta noite por duas razões. Primeira, Deus quer cessar o maná. Eu não sei por quantos anos, os filhos de Israel foram por 40 anos. Eu não sei por quantos anos o maná tem persistido na sua vida. Mas o Senhor está lhe chamando para esse entendimento. Eu quero encerrar o maná na sua vida. Eu quero que você comece a comer, a desfrutar das novidades da terra, dos frutos da terra prometida. E olha aqui para mim, escute. Canaã, como eu já vi pessoas falando, Canaã não representa o céu. O Canaã que os filhos de Israel entraram não representa o céu. Porque se representasse o céu, Deus não teria permitido que 2,5 tribos ficassem desse lado daqui do Jordão. E meu irmão, se o céu, para eu entrar lá, eu ainda vou ter que brigar com os Eveus, Ferezeus, Jebuseus, Girgazeus, tanto dos Zeus. Misericórdia, eu pensei que eu já tinha conquistado a Canaã celestial através de Jesus Cristo. E se eu ainda vou ter que entrar para brigar, aí o sangue de Cristo não valeu tanto. Então entenda, a Canaã é aqui, ó. É o teu presente, é o meu presente, é agora. É aqui que Deus quer fazer esse maná cessar e começar a nos dar das novidades da terra. E Ele está oferecendo para mim e para você o seu sangue e sua carne, uma vida de aliança com Ele. Fecha os teus olhos.